Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: porque essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imola a Deus um sacrifício de louvor. 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 Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presente no Santuário do Pai das Misericórdias, caríssimo povo de Deus que nos acompanha, reza conosco, meditando essa palavra de Deus, de alguma forma, fazendo essa comunhão conosco na Eucaristia, aqui pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eis aqui a palavra de Deus mais uma vez, na oportunidade onde rezamos com e pelas nossas famílias. Uma palavra que vem nos ajudar a olhar a Jesus como essa plenitude de Deus, a plenitude do dom de Deus, porque Ele mesmo é Deus para nós. Mas a palavra já disse, a gente já foi percebendo que outro dia a gente meditava isso, a resistência diante da palavra de Deus impedia que Jesus realizasse coisas novas na vida das pessoas. Quando se resistia ao que Jesus dizia, quando não se aceitava como uma palavra divina, uma palavra que de fato tem autoridade, Jesus não pôde fazer milagre ou mudança na vida daquelas pessoas. Hoje, a resistência das pessoas é em relação às suas obras. Ora, um coração fechado, diante de um coração fechado, Deus pode realizar a obra maior possível, mas essa obra não alcança a pessoa, porque o coração não permitiu. Agora, diante de um coração dócil, de um coração aberto, a obra de Deus pode ser a mais simples que for, mas ela vai ser e ter um grande significado para aquela vida. E nós estamos aqui certamente porque o coração está aberto para essa obra de Deus. Seja uma obra simples, mas por ser de Deus significativa. Seja uma obra grande, justamente por ser de Deus, destinada a cada um de nós. E se estamos com o nosso coração aberto, a gente faz igual diz aquela canção: em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível, né? É impossível não crer em ti. É impossível. É impossível não fazer de ti meu ideal. Verdade ou não é? É impossível. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É isso que produz um coração aberto. Como disse, a mais simples manifestação de Deus, a mais simples intervenção de Deus, ela significa para nós uma mudança radical, mas precisa desse critério do coração aberto da gente. Olha só o que nos diz o Evangelho. Pouquíssimos versículos, né? Mas olha que sentido nos traz a palavra de Deus.
Para que a gente compreenda melhor, é importante a gente sempre fazer isso. Quando a gente tiver dificuldade em entender aquele trechinho da palavra de Deus, não ficou muito claro, um conselho que eu dou para você: leia um pouquinho antes do que disse aquele trecho, ou então siga um pouquinho mais à frente. A palavra de Deus a gente aprende assim. Claro, se aqueles 2, 3, 4 versículos foram suficientes para dizer o que a gente precisava ouvir de Deus naquela oportunidade, maravilha. Se não, faça isso. Lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois. Existe um contexto na narrativa que nos ajuda e que nos favorece uma melhor compreensão. Então, só para a gente entender bem, se a gente tomar, por exemplo, esse capítulo 8, a partir do versículo 10º, né? Marcos 8, de 10 a 14. A gente escuta o versículo 10º quando diz assim: e embarcando, logo em seguida, com seus discípulos, foram para o território de Dalmanuta. Jesus atravessou, foi para um outro território. E é importante já de antemão a gente perceber que toda travessia, veja bem, toda travessia que Jesus realiza, quando ele sai desse lugar e vai para um outro, certamente ele estava à procura de corações abertos, sobretudo nessa ocasião. Se você lembra no capítulo 7, qual foi o grande conteúdo que Marcos nos ofereceu no capítulo 7? Lá nos primeiros versículos, houve aquela grande discussão de Jesus com os fariseus. O que era puro, o que era impuro, o que tornava impuro, o que deixava impuro, etc. A discussão de Jesus com os fariseus, ou seja, no ambiente judaico. Logo em seguida tem aquele episódio que também meditamos na liturgia, da cananeia. Uma mulher que não tinha experiência de Deus, mas que viu em Jesus uma solução. Viu em Jesus uma luz diferente. É Ele que eu preciso. Que bom que eu o encontrei. Então uma pagã vê em Jesus a luz divina. Então primeiramente a discussão com os fariseus, representando aqui os judeus. Depois a experiência com a cananeia. Então tanto no ambiente judaico como pagão, Jesus estava dizendo a palavra de Deus. Depois, seguindo, disse o Evangelho, começando então essa narrativa de hoje. Ele sai daquela região e embarca com seus discípulos para outro lugar. Essa travessia, esse movimento que o evangelista nos diz, que Jesus sai para ir para um outro lugar, era sempre procurando corações, vidas, histórias abertas à sua novidade. O que nos diz o início desta passagem de hoje? Que Jesus, assim como eu falei para você agora, depois de manifestar o seu projeto messiânico, a sua proposta messiânica, tanto aos judeus como aos pagãos, fiz a menção para vocês agora, ele volta de novo ao território judaico para oferecer a Israel, uma segunda vez, uma outra vez, esse mesmo projeto. Veja como começa o evangelho de hoje. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Para pô-lo à prova. E Jesus, quando volta, depois dessas experiências de anúncio da palavra, de curas, de transformações, de devolver a esperança e a dignidade, uma vida diferente para as pessoas, ele volta como quem diz: vou novamente a Israel para propor o meu projeto messiânico, para ver se dessa vez o coração desse povo se abre. Então ele volta de novo e apresenta o seu projeto, o seu plano messiânico. E qual era uma característica desse plano ou desse projeto messiânico de Jesus, que é justamente o que de grande forma barrava a aceitação dos judeus? É que o Messias, a gente vai ver já algumas qualidades, características. O Messias que os judeus esperavam era o Messias do povo, ou seja, vindo do povo judeu e exclusivamente para o povo. No Antigo Testamento tem uma série de passagens, de referências que narra isso. Era um libertador, era um salvador em nome de Deus que viria para trazer a definitiva libertação mas para o povo de Israel, para o povo judeu. Então eles não aceitavam que esse tal de projeto messiânico de Jesus, o plano messiânico de Jesus, fosse válido também para quem não era judeu. Então quando Jesus apresenta um plano
o seu ser Messias, que inclusive chega aos que não são judeus, a todas as pessoas, portanto, eles dizem, mas não pode. O plano de Jesus é universalista, gente. E quando a palavra diz assim, vieram os fariseus, você sabe que em alguns momentos a palavra diz assim, vieram alguns fariseus, né? Fala a menção de alguns, aqui não, diz os. É uma forma mais generalizada da representatividade de quem está ali diante de Jesus. E quando diz os fariseus, essa palavra quer representar oficialmente o judaísmo, que não aceitou esse messianismo de Cristo. Eu disse para você, qual era a perspectiva, qual era a visão que o povo de Deus tinha do Messias? Primeiro, era o Messias que fosse muito pela lei, que se enquadrasse, que se emoldurasse na lei. Isso era uma expectativa extremamente judaica, o povo da lei. Era um Messias também nacionalista, como eu falei para você, que nasceu, que veio daquela nação, daquele povo, e especialmente para esse povo. E finalmente, ora, se falamos de nacionalista e a partir especialmente da lei, ele é também, de alguma forma, exclusivista. É para esse povo que ele veio. A libertação que ele trouxe foi especificamente para esse povo. E como é que Jesus, na sua atitude, no seu significado, na sua pessoa, rebate essa expectativa? Aquilo que o judeu, ou que os fariseus, aqui especificamente os fariseus, demonstravam um certo legalismo, Jesus como Messias apresentava a dimensão do amor. Lembra daquela palavra? É a lei que está submissa ao homem. A lei foi feita para o homem. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, ao invés desse fechamento na lei, e simplesmente a lei, Jesus disse, não, o ser humano está acima disso. Então, um dos pontos que diferencia o Messias que é Jesus, para o Messias, ou o perfil de Messias que os judeus esperavam, é isso. Não é simplesmente um homem da lei, mas um homem para o ser humano, para as pessoas. Segundo, ele não é nacionalista. Jesus tem um projeto messiânico. O Messias, ele é muito grande. O projeto de Deus em Jesus, o Messias divino, ele não cabe numa única nação. Então, eu optar pelo nacionalismo e achar que esse Messias é um libertador somente daquele povo, eu estou restringindo o seu tamanho, sua capacidade, a sua amplitude. Jesus, em seu sentido, ele não cabe somente no povo de Deus. É verdade que ele foi judeu, ele nasceu naquela cultura, ele nasceu naquele povo, mas ele é grande demais para um povo só. Então também rompe essa ideia do nacionalismo. E finalmente, o exclusivismo. Foi para nós que o Messias veio. Não, o Messias veio para todos. Sim, veio de nós, mas para todos. Ele é da nossa gente. Ele faz parte da nossa genealogia, como nós conferimos lá no início do Evangelho de Lucas e de Mateus. Ele é do nosso povo, sim, mas não é posse nossa. Nasceu da gente, mas para o mundo. Tem o nosso sangue, tem a nossa carne, tem a nossa raça, mas para a salvação do mundo. Então, ao invés de exclusivista, Jesus é inclusivo. Eu não quero dizer inclusivista para não achar que é um termo pejorativo, mas ele é inclusivo. Sendo judeu, nascido daquela gente, daquela raça, daquela região, daquela religião inclusive, ele vem para todas as pessoas. Ele inclui todos, independente de onde chega, de quem seja, todos são destinatários desta salvação de Deus. Então Jesus, ele se apresenta de uma forma que ele surpreende o que o povo esperava. E isso vale também para a gente. Olha, quantas vezes nós esperamos, na nossa espiritualidade, na nossa vida de fé, quantas vezes nós esperamos Deus de um jeito, ele vem de outro. Sim ou não? A gente às vezes limita. Deus, ele é muito dinâmico, gente. Isso vale até para a nossa espiritualidade, viu?
Eu falei aqui uma vez e repito, muitas vezes a gente diz, mas Deus se calou diante de mim. Não, Deus talvez esteja falando diferente para você. Você se acostumou de um jeito, você se adaptou, você restringiu a dinâmica da oração na sua vida, de forma que se você não ouve Deus sempre daquele jeito, se você não encontra Deus sempre daquele jeito, parece que Deus sumiu, não está mais ligando para você. Não é isso. E foi o que aconteceu. O Messias, nos moldes judaicos esperado, ele surpreendeu o seu povo, ele surpreendeu o mundo. Ele chegou de um jeito que era uma novidade tremenda, que para se aceitar, para se compreender, que esse homem tão comum, mas não é o filho de José, o filho de Maria, ele não é o carpinteiro, a gente conhece. Esse homem tão comum, realmente era aquele que se esperava, mas infelizmente não foi reconhecido. Então Jesus rompeu as expectativas do seu momento, da sua cultura, do seu povo. E segue o evangelho dizendo que nessa intenção dos fariseus querer colocar Jesus, pô-lo à prova, como disse o evangelho, eles pedem um sinal do céu, né? Para eles, o que está implícito, o que está querendo dizer a palavra nesse pedido a Jesus de um sinal do céu? Para eles seria preciso uma intervenção divina, extraordinária, para legitimar o ser Messias de Jesus. Se você não fizer isso que nós estamos pedindo, nós não vamos acreditar. Então tinha que ter uma coisa extremamente admirável aos olhos daquelas pessoas, para que eles pudessem acreditar. Mas como nós dissemos antes, nós cantamos isso no início: em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Repito, quando nós estamos com o coração aberto, Deus não precisa fazer coisa diferente, para que a gente diga, Deus está aí, o meu Deus está comigo. Você tem ideia da simplicidade das obras de Deus? Quando nós estamos bem com Deus, estamos em comunhão com Ele, estamos vivendo bem a nossa fé, o fato da gente acordar todo dia, abrir os olhos e dizer, mais um dia chegou, a gente reconhece que ali é mão de Deus. Olha, uma coisa tão repetitiva, mas todo dia eu estou acordando, todo dia eu abro os olhos, isso virou tão natural, que a gente normalmente não reconhece mais como sendo Deus te chamando para mais uma oportunidade. Mas como dissemos, o coração aberto da gente transforma coisas pequenas em intervenções grandiosas de Deus. E era isso que esse povo não compreendia. Queria algo estupendo, algo extraordinário. Você tem que fazer, tem que mostrar uma intervenção que nos surpreenda realmente. Aí sim, nós vamos dizer que você é o Messias. Nós vamos confirmar com o que você está dizendo. Mas Jesus, a missão de Jesus, ela não podia jamais se moldar, se restringir ao que o povo queria, que é uma coisa também que nós temos que aprender. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que nós precisamos. Eles queriam ver um sinal grandioso, uma intervenção extraordinária de Deus, mas não era isso que eles precisavam. Queriam, mas não precisavam. Olha, quando a gente reza às vezes, quanta coisa a gente pede para Deus também. Será que tudo que nós pedimos a Deus é o que nós precisamos? Olha bem para a espiritualidade, viu? E por isso reclamamos de Deus às vezes. Senhor, eu pedi, tantas vezes pedi. Mas você está pedindo o quê? O que quer, ou o que de fato você precisa? A palavra nos impele a essa compreensão. E se nós olhamos, por exemplo, olha que esse pedido aqui dos fariseus, o sinal do céu, já foi uma coisa que se repetiu. Por exemplo, se você olha lá no livro dos Salmos, lá no Salmo 77, Salmo 77, no versículo 17, olha que interessante, bem parecido com essa experiência de Jesus e os fariseus. Salmo 77, versículo 17, diz a palavra: entretanto, continuaram a pecar contra ele, e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências. Olha o que o povo estava pedindo. E falaram contra Deus. Deus, será capaz de nos servir uma mesa no deserto?
Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela águas torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para o seu povo? Versículo 21. O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel, porque eles não tiveram fé em Deus, e nem confiaram em seu auxílio. Como quem diz, tudo que Deus tinha feito parece que não foi suficiente. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto, e abriu as portas do céu, fez chover o maná para saciá-los, e deu-lhes o trigo do céu. Eles reclamaram, eles cobraram de Deus uma intervenção. Aí a palavra diz, como se eles não tivessem tido já essa intervenção de Deus anteriormente, mas pediram. E diz a palavra, Deus se irritou e fez. E respondeu sim ao que eles cobraram. Veja que essa experiência, nós estamos aqui diante de Jesus, Deus feito homem. E ainda que tenha sido uma experiência muito parecida, desse sinal miraculoso, espetacular, que cobraram de Deus, nós estamos aqui diante de uma realidade definitiva. Lá Deus sim, disse a palavra, Deus se irritou e fez o que eles pediram. Aí sim, viram o sinal extraordinário e acreditaram no poder de Deus. Mas diante desse pedido dos fariseus, qual foi a atitude de Jesus? A esta geração, como nos disse o Evangelho, a esta geração não será dado nenhum sinal. Em verdade vos digo, em algumas traduções da Bíblia diz, eu garanto a vocês, a esta geração não será dado sinal. Mas por quê? Lá no Antigo Testamento Deus até respondeu, não tendo gostado da atitude do seu povo, mas fez para que o povo acreditasse. Mas Jesus se posiciona aqui diferente. Ele diz não, a esta geração não será dado nenhum sinal. Por quê? Porque o próprio Jesus já era o sinal de Deus. Jesus já era a visibilidade da intervenção maior de Deus para o ser humano. Mas era isso que as pessoas não compreendiam. E por que Jesus fala esta expressão, a esta geração? Interessante que algumas palavrinhas da palavra de Deus, elas ramificam o seu sentido. É importante que a gente perceba isso. Essa palavra geração em si, ela tinha uma importância no próprio judaísmo. Então 3 momentos aqui nós citamos para dizer da importância dessa expressão e por que naquele instante Jesus diz isso. Por exemplo, lá no dilúvio, são 3 gerações simbólicas que a Bíblia refere e que nos ajuda no sentido dessa palavra de Deus. Primeiro, a geração do dilúvio, a geração que pereceu nas águas. Depois, a geração do deserto, a geração cuja maior dificuldade de assumir a terra era a sua incredulidade, que cobrava, que pedia que Deus fizesse. Dilúvio, deserto e finalmente a geração do Messias. Àquelas foi dado o sinal, tudo recomeçou, mas a esta, disse Jesus, que é justamente a geração do Messias, não será dado outro sinal. Porque precisava que as pessoas entendessem que ele que estava ali já era a intervenção de Deus em pessoa. Em pessoa. Isso para dizer que depois de Jesus não há mais o que se esperar. Depois do dilúvio tudo foi recomeçado. Depois do deserto se assumiu e se entrou na terra prometida. Mas depois de Jesus não há mais o que se buscar. Por isso que não tem sentido esse pedido de um sinal do céu posterior ao que Jesus já tinha feito, não. Jesus era, Jesus é e sempre será a palavra definitiva de Deus. Se você ler no capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, versículo 4, diz assim: no tempo da plenitude, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito a uma lei, etc, etc. Então Jesus é a marca da plenitude de Deus. Também lá no início da carta aos Hebreus, você confere também um pouco dessa linguagem, considerando Jesus como aquele que é o termo, que é o ponto mais alto da obra de Deus. A palavra diz assim:
De muitas formas, de muitos modos, Deus falou através dos profetas, dos nossos pais, na história da salvação. A carta aos Hebreus faz essa referência. Mas neste tempo, que é tempo de plenitude, que é tempo pleno, Deus falou através de seu Filho. Então agora, para perceber essa intervenção máxima de Deus, não mais o que Jesus faria nos levaria a conhecer, mas o que Jesus seria. Mas volto a dizer de novo, Jesus sempre foi quem foi, e disse a palavra de Deus também na carta aos Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sempre. Mas diante de quem se fecha à sua novidade, a sua ação não é eficaz. Em coração fechado não entra Deus, nem Deus. Porque Ele pede, assim diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Eu estou bem à porta do seu coração. Você quer mudar a sua vida? Você quer que eu entre? Abra. Eu vou fazer o restante. Simplesmente abra o coração. Mas se permanece no seu coração, na sua vida, na sua família, a resistência da receptividade, da acolhida, da ação e dos milagres de Deus, sua família vai continuar a mesma. Sem mudança, sem restauração, continuando com os problemas, com as dificuldades, com as angústias, porque você não permitiu a entrada daquele que de fato tem poder de mudar. Em suma, este evangelho hoje nos convida a olhar para Jesus como de fato Ele é, a plenitude de Deus. O tudo que nós precisamos está na pessoa de Cristo. Esse vazio grande que muitas vezes nossa humanidade atravessa, ele é preenchido com um encontro profundo com a pessoa de Jesus, porque Jesus é, e assim professamos, o Deus feito homem, o Deus entre nós. A palavra nos convida a uma abertura maior do coração. E é por isso que eu peço você agora a fechar seus olhos, para rezarmos um pouco essa palavra de Deus, sem duvidar, sem desconfiar, sem resistir. O mesmo Jesus que trouxe a palavra divina, que é a palavra divina, está aqui. Nós já dissemos isso no início da Eucaristia. Ele está no meio de nós. E se, como disse a palavra, e assim acreditamos, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, a sua graça nos é oferecida nesse instante. Para nós que estamos aqui mergulhando nessa Eucaristia, para você que reza conosco, reza com a gente também, se é possível a você. Abra o seu coração, permita que na medida em que essa palavra de Deus chega até você, a mudança que Deus proporciona na sua vida aconteça agora. Abra o coração, abra a sua casa, abra a sua família para o dom de Deus. Ele pode tudo, e tudo pode ser feito mediante a nossa adesão, mediante a nossa aceitação. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Canta mais uma vez. Jesus, neste nome há poder. Nós cremos, nós professamos isso. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. E nós cremos, e cantando rezamos: o impossível Ele pode realizar em nossa vida, em nossa casa. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível
impossível a nós Ele pode realizar. Canta isso com fé. O impossível Ele pode, Ele quer, certamente neste momento, cumprindo a sua palavra. O impossível, os nossos impossíveis, Ele pode, Ele pretende, Ele deseja. O impossível, sim, o impossível a nós Ele pode realizar. E com nossas palavras vamos dizendo ao Senhor os nossos impossíveis. Certamente o Senhor sabe porque nos conhece. Os nossos impossíveis, as nossas dificuldades, as barreiras, as resistências que tantas vezes mantemos em nosso coração, o Senhor sabe. Ele é onisciente, Ele é Deus. Mas quando nós dizemos, mas quando nós falamos, mas quando nós expressamos, a gente mostra responsabilidade como quem quer receber. Então diga com suas palavras os impossíveis da sua família, o que tem sido difícil nessa tua vivência familiar, nessa sua vivência matrimonial, no cuidado com seus filhos, na administração daquilo que você precisa como um pai, como mãe. Coloca diante desse Jesus, esse Jesus que certamente já fez coisas grandiosas na sua vida, esse Jesus que já fez milagres na sua família. Você já percebeu muitas mudanças acontecidas em consequência da sua fé. É esse mesmo Jesus que está aqui oferecendo a você graças maiores. Mas abra o coração, permita que Ele realize. Vai cantando o nome de Jesus, vai clamando, vai invocando o nome do Senhor. Invocar o nome é invocar a pessoa, e invocar a Jesus, clamar o Senhor Jesus, é clamar a salvação de Deus, é clamar o próprio Deus entre nós, que tudo pode, que tudo pretende mudar em nossa vida. Canta, clama o nome do Senhor. Sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos filhos, nome poderoso, Jesus. O impossível, Ele pode realizar. Ele já está realizando. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a nós Ele pode realizar. Você canta firme. O impossível, os nossos impossíveis, Ele pode, Ele quer realizar. Sim, sim, o impossível a nós Ele pode. Vamos ficar em pé, em sinal de prontidão e fé. O impossível, Ele já como quem acredita. Enquanto você rezava, o Senhor já abençoava, o Senhor já alcançava a sua casa, o Senhor já respondia a sua oração, e por isso já realizou. O impossível, sim, o impossível a nós Ele já realizou.
agradeçamos ao Senhor. Obrigado, Deus. Mais uma vez, Senhor, sentimos a resposta da nossa oração. Sentimos a iniciativa do Teu poder, Senhor, que nos alcança. Dentro de tudo que precisávamos, Senhor Jesus. As necessidades, maiores necessidades que tínhamos. E trazemos nessa Eucaristia para apresentar ao Senhor. Nós sabemos que nós levamos agora a Tua resposta, Deus. Os nossos impossíveis agora estão em Tuas mãos. E os Teus possíveis estão em nosso coração. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. E continua sempre e em cada momento, sempre e em cada dia, agindo, sendo Deus em nossa família, em nossa casa e em nosso coração. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplaudamos o Senhor Jesus, que age poderosamente na nossa vida, nos nossos lares, na nossa família. CançãoNovaPlay.com. Assine já!